Tiago, tudo bem? Nós vamos começar nossa revisão para avaliação, tá bom? Então, você irá utilizar o caderno nesses dias para revisar o conteúdo da sua prova. Nós vamos começar aqui com dados, tabelas e gráficos de base. Nós temos aqui um gráfico, o título dele é Os que vieram para o Brasil, o subtítulo é Até 1950, quase 4 milhões de novos brasileiros, a estatística da entrada de imigrantes no Brasil de 1870 a 1953. Temos um total aí de 4.875.040 pessoas. No caso, nós temos os italianos, que teve um índice maior, como você está vendo aqui, né? Depois veio os portugueses, o diversos, e a parte de um pouquinho a menos, somente os espanhóis, depois os alemães, os japoneses e os russos. Aí, ó, nós temos aqui, para que servem os gráficos? Você já viu gráficos como apresentando aqui, ó, sendo apresentado ao lado? Esse gráfico ao lado aqui, ó, ele representa a produção de bicicletas e superbike no primeiro semestre de 2011. Na linha vertical, nós temos a quantidade de bicicletas produzidas, que foram de 0 a 350, e na linha horizontal nós temos os meses, que vai de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Não sei se você já viu, mas em jornal, em revista, nos meios de comunicação, sempre aparece um tipo de gráfico dessa forma, você já viu? Nós temos aqui um gráfico, e esse gráfico é chamado de gráfico de barras. Geralmente, todo gráfico ele possui um título que representa o assunto do que ele irá tratar, e cada barra nesse caso desse gráfico representa um mês, tá bom? E esse mês ele está marcado no eixo horizontal. Já no eixo vertical, ele irá fornecer para você o número de bicicletas produzidas pela indústria em cada mês. Agora eu quero que você responda no seu caderno. Primeira pergunta: qual é o título do gráfico? Ele indica claramente o assunto? Segunda pergunta: quantas bicicletas foram produzidas em janeiro? Terceira pergunta: e em maio? Quarta pergunta: em que mês a produção de bicicletas foi maior? Lembre-se que é onde a barra alcançou o maior número, né? Quinta pergunta: em que mês a produção de bicicletas atingiu o dobro da produção de janeiro? Você irá responder aí essas perguntas no caderno. Agora nós vamos aí analisar um pouquinho a construção de um gráfico de barras. Como você aproveita suas horas de lazer? Os 30 alunos de um sexto ano responderam essa pergunta. Os dados obtidos foram colocados nessa tabela. Ó, nós temos aqui, são 10 pessoas que praticam esporte, 4 pessoas que lê livros e revistas, 8 pessoas que realizam passeio em família, 3 pessoas que assistem a TV e 5 pessoas que jogam videogame. Ou seja, aqui nós temos uma frequência, e essa frequência indica a quantidade de alunos que deram a resposta. Por exemplo, como eu falei aqui, né, nós temos 10 pessoas que praticam esporte nas suas horas de lazer, ou seja, a frequência é de 10 pessoas, tá? Continuando aqui, agora, os alunos eles apresentaram os dados dessa tabela por meio de um gráfico de barra. Vamos ver como que eles fizeram. Eles deram um título ao gráfico, e esse gráfico é forma de lazer preferida. Depois, eles traçaram 2 eixos. Traçaram um na horizontal, que significa forma de lazer, e um na vertical, que significa frequência. Então, eles fizeram da seguinte maneira. Como foram obtidas 5 respostas diferentes, então eles fizeram 5 barras de retângulos, todas com a mesma largura. Em seguida, eles graduaram o eixo aí vertical, que é a frequência, né, para marcar a frequência de cada resposta. Ó, a frequência ela é indicada pela altura de cada retângulo, tá bom?
Nós temos aqui o esporte, a leitura, os passeios, a TV e o videogame. Depois, eles fizeram da seguinte maneira, como você pode observar aí, ó. Esse foi o desenho que eles formaram. O esporte foi parar lá no 10, né? A leitura no 4, os passeios no 8, a TV no 3 e o videogame no 5. Ó, como ele fez direitinho, graduando, separando de 1 a 10. Você vai fazer também esse desenho no seu caderno, tá bom? Para que você possa construir corretamente um gráfico de barra, você tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, você tem que dar o título. O título ele se refere ao assunto do gráfico. Depois você tem que nomear os eixos com comprimento suficiente, separando de 1 em 1 centímetro. Tem que deixar na mesma distância entre as barras o eixo horizontal e vertical. Elas têm que ser graduadas corretamente. Tem que ser uma escala adequada. Por exemplo, você tem que escolher 1 centímetro. 1 centímetro vale para cada um aluno. E esse valor tem que ser mantido em todo o eixo vertical, tá bom? Agora você irá praticar. Você vai usar o papel quadriculado. Se você não tiver, você irá usar o papel ofício e separar de 1 em 1 centímetro o gráfico de barras que se refere à atividade de lazer preferida pelos alunos de uma classe do 7º ano indicada na tabela abaixo, ó. 12 pessoas praticam esportes, 6 pessoas lê livros e revistas, 8 pessoas realizam passeio com a família, 5 pessoas assistem a TV e 8 pessoas realizam o jogo de videogame, tá bom? Você irá fazer aí no seu caderno essa atividade de montar o gráfico. E a sua segunda questão vai ser: veja na tabela abaixo o resultado de um estudo realizado em certa escola sobre a frequência dos alunos à biblioteca em cada dia da semana. Nós temos aí o dia da semana, a frequência de alunos da biblioteca, segunda-feira 25, terça-feira 34, quarta-feira 38, quinta-feira 45 e sexta-feira 50. Você também irá montar o gráfico, tudo bem? Então é isso, fico no aguardo da entrega dessas duas questões. Tchau, tchau e até a próxima aula.